Inscreva-se no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Hoje vou ler um conto de ficção científica, escrito pelo grande precursor do gênero do século XX, Isaac Asimov. Sim, ele escreveu a série Fundação, algumas histórias que se tornaram até filmes, como o Eu, Robô. Eu gosto muito desse livro, viu? Mas hoje eu vou ler um conto aqui chamado Um Dia. É a triste história de um robô primitivo. Eu espero que vocês gostem. E caso gostem de verdade, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, porque assim a nossa história chega a mais pessoas. Você pode também ser um colaborador, já que esse projeto é uma mistura dos meus esforços individuais, já que para que essa história chegue até os seus ouvidos, foram necessários dias de produção. E, além disso, é claro, a ajuda de vocês. Muito obrigado e vamos à história. Niccolo Masetti estava deitado de bruços sobre o tapete, o queixo enterrado na palma da mão pequena, e ouvia o bardo desconsolado. Percebia-se até o começo de lágrimas em seus olhos escuros. Luxo a que só se podia permitir uma criatura com 11 anos de idade quando se encontrava sozinha. O bardo disse: Uma vez no meio da floresta enorme vivia um pobre lenhador com suas 2 filhas sem mãe, que eram tão belas quanto o dia é longo. A filha mais velha tinha cabelos pretos e compridos, como a pena da asa da graúna. Mas a filha mais nova tinha cabelos tão brilhantes e dourados, como a luz do sol em tarde de outono. Muitas vezes, enquanto as meninas esperavam que o pai voltasse para casa, após trabalhar no mato, a filha mais velha sentava-se diante do espelho e cantava. O que ela cantava, Niccolo não ouvia, porque alguém o chamou de fora do quarto. Ei, Nick! E Niccolo, o rosto desanuviando-se no mesmo instante, correu até a janela e gritou: Ei, Paul! Paul Loeb acenou com a mão agitada. Era mais magro do que Niccolo e não tão alto, mesmo sendo 6 meses mais velho. Tinha o rosto cheio de tensão reprimida, que se mostrava com mais clareza no rápido piscar das pálpebras. Ei, Nick, eu quero entrar. Tenho uma ideia e metade. Espera só até você ouvir. Olhou rapidamente em volta, como a verificar a possibilidade de ouvintes furtivos, mas o quintal da frente estava evidentemente vazio. Repetiu então em cochicho: Espera só até você ouvir. Tá bom, eu já abro a porta. O bardo continuou suavemente, sem saber da perda de atenção por parte de Niccolo. Quando Paul entrou, o bardo estava dizendo: Com que o Leio disse: Se você encontrar para mim o ovo perdido da ave que voa sobre a montanha de ébano, uma vez a cada 10 anos, eu... Mas Paul disse em seguida, cobrindo a voz do bardo: Você está ouvindo o bardo? Eu não sabia que você tinha um. Niccolo se tornou rubro e a expressão de infelicidade regressou ao seu semblante. É só uma coisa velha que eu tinha quando menino. Não tá muito boa. Desceria um pontapé no bardo e acertou, na cobertura de plástico, um tanto arranhada e descolorida, um outro golpe. O bardo teve um soluço, como se a ligação do alto-falante fosse tirada do contato por um momento, e depois prosseguiu. Por 1 ano e 1 dia, até que os sapatos de ferro se gastaram. A princesa parou do lado da estrada, mas Paul disse em cima: Rapaz, esse aí é mesmo um modelo antigo, hein? E olhou para aquilo com aquela expressão crítica dele. A despeito da própria amargura que Niccolo sentia contra o bardo, não lhe agradou o tom condescendente do outro. Sentia momentaneamente pesar por ter deixado Paul entrar, pelo menos antes de haver recolocado o bardo em seu lugar de descanso, lugar no porão. Só pelo desespero de um dia monótono e um debate infrutífero com o pai é que ele o fizera ressuscitar.
e acabara verificando ser coisa tão estúpida quanto imaginara. Nick tinha um pouco de medo de Paul, já que este fizera cursos especiais na escola e todos diziam que ele ia crescer e ser um engenheiro de computador. Não que o próprio Nicolo estivesse a sair mal na escola, recebera notas adequadas em lógica, manipulações binárias, computação e circuitos elementares. Todas as disciplinas costumeiras da escola primária. Mas era exatamente isso. Não passavam de disciplinas comuns, e ele crescia para ser um guarda de painel de controle, como todos os outros. Paul, todavia, conhecia coisas misteriosas sobre o que chamava de eletrônica e matemática teórica e também programação. Principalmente programação. Nicolo nem mesmo procurava compreender quando Paul falava sobre o assunto, parecendo borbulhar. Paul olhou o Bardo por alguns minutos e disse: "Você andou usando muito isso aí?" "Não", retorquiu Nicolo ofendido. "Eu tenho isso guardado no porão desde que você mudou para cá. Eu só tirei de lá hoje." Faltava-lhe uma desculpa que parecesse adequada a si próprio, de modo que ele concluiu: "Eu acabei de tirar, na verdade." Paul perguntou: "É isso que ele lhe conta? Lenhadores e princesas e animais que falam?" Nicolo explicou: "É uma coisa horrível. Meu pai disse que não podemos comprar um novo. Eu falei com ele hoje de manhã." A recordação das súplicas inúteis que fizera de manhã levou Nicolo a aproximar-se muito das lágrimas, que reprimiu tomado de pânico. De algum modo achava que as faces magras de Paul nunca haviam sentido a vergonha das lágrimas, e que Paul só poderia desdenhar a outra pessoa menos forte que ele próprio. Nicolo prosseguiu: "Por isso eu achei que devia experimentar uma vez essa coisa velha, mas ela não vale nada. Olha, veja só, ela não vale nada." Paul desligou o bardo, apertou o contato que levava para a reorientação e recombinação quase instantâneas do vocabulário, personagens, textos da trama e clímax ali guardados, e depois reativou. O bardo recomeçou devagar. Uma vez havia um menino chamado Wilkins, cuja mãe morrera e que vivia com o padrasto e o filho do padrasto. Embora o padrasto fosse uma pessoa bem rica, negava ao pobre Wilkins a própria cama em que dormia, de modo que o garoto era obrigado a descansar o melhor que podia em um monte de palha no estábulo, perto dos cavalos. "Cavalos?" gritou Paul. "São uma espécie de animal", disse Nicolo. "Pelo menos eu acho que são." "Eu sei disso. Agora imagine só, histórias sobre cavalos?" Ele fala de cavalos o tempo todo", explicou Nicolo. "Existem também coisas chamadas vacas, e você tira leite delas. E o bardo não diz como, mas deve ser uma loucura." Bem, puxa vida, por que você não conserta isso? Eu gostaria de saber como." O bardo estava dizendo: Muitas vezes, Wilkins pensava que, se fosse rico e poderoso, haveria de mostrar ao padrasto e ao filho do padrasto o que significava ser cruel com um menino pequeno, de modo que um dia resolveu sair para o mundo e procurar sua sorte. Paul, que não ouvia o bardo, disse: "É fácil. O bardo tem cilindros de memórias, preparados para as palavras da trama e o clímax e as coisas, e não vamos nos preocupar com isso. É só o vocabulário que devemos consertar, de modo que ele vai saber acerca dos computadores, automatização e eletrônica e as coisas reais que temos hoje. Depois pode contar histórias até muito interessantes. Você sabe, em vez de falar sobre princesas e essas coisas, como cavalos e vacas." Animado, Nicolo disse: "A gente podia fazer isso." Paul respondeu: "Escuta, meu pai diz que se eu entrar na escola especial de computação no ano que vem, ele vai me dar um bardo de verdade, um modelo novo, bem grande, com ligação para histórias de mistérios do espaço e uma ligação visual também." "Quer dizer que você vai ver as histórias?" "Pois é, claro. O Sr. Daugherty da escola diz que elas têm coisas assim. Agora, mas não são para todos, viu?
É só se eu entrar na escola de computação. O papai pode arranjar umas coisas. Os olhos de Nicolo transbordavam de inveja. Puxa vida, ver uma história? É, você pode ir lá em casa e assistir a qualquer momento, Nick. Puxa vida, rapaz, obrigado. De nada, mas lembre-se de uma coisa. Sou eu quem diz que tipo de histórias vamos ouvir. É, claro, claro. Nicolo teria concordado prontamente, mesmo sob condições mais severas. A atenção de Paul se voltou para o bardo, que dizia: se é assim, disse o rei, confiando a barba e fechando a cara até que as nuvens cobriram o céu e o relâmpago riscou o ar. Você vai providenciar para toda a minha terra que ela fique livre das moscas a esta hora, depois de amanhã, ou... tudo que temos a fazer, disse Paul, é abrir, e desligou novamente o bardo, já procurando tirar o painel da frente enquanto falava. Ei! Interveio Nicolo alarmado de súbito. Não vai quebrar ele. Eu não vou quebrar, disse Paul com impaciência. Eu sei tudo sobre essas coisas. E logo com cautela repentina. Seu pai e sua mãe estão em casa? Não. Muito bem, então. Já tiraram o painel dianteiro e olhava para o interior. Rapaz, isso é coisa de um cilindro. Já trabalhava nas entranhas do bardo. Nicolo, que observava em suspense penoso, não conseguia enxergar o que o outro fazia. Paul tirou de lá uma faixa fina e flexível de metal, coberta de pontos. Esse é o cilindro de memória do bardo. Aposto que a capacidade de histórias dele tem menos de 1 trilhão. O que você vai fazer, Paul? Perguntou Nicolo trêmulo. Vou dar-lhe um vocabulário. Como? É fácil. Eu tenho um livro aqui. O Sr. Daugherty me deu na escola. Paul tirou o livro do bolso e retirou a sua tampa de plástico. Desenrolou a fita um pouco, passou-a pelo vocalizador que abaixou até tornar-se um murmúrio e depois o colocou de dentro para as entranhas do bardo e fez outras ligações. O que você vai fazer? O livro, ele vai falar e o bardo vai guardar tudo na memória. E de que serve? Rapaz, você é burro. Meu livro é todo sobre computadores e automatização e o bardo vai ficar com toda essa informação. Depois vai poder parar de falar sobre reis que criam relâmpagos enquanto fecham a cara. Nicolo disse, e o bom sujeito sempre vence, seja lá como for. Não tem graça nenhuma. Ah, bem, disse Paul observando para ver se o seu arranjo estava funcionando corretamente. É assim que eles fazem os bardos. Eles precisam fazer os bons camaradas vencerem e os maus camaradas perderem. É coisas desse tipo. Uma vez ouvi meu pai falando sobre o assunto. Ele diz que sem a censura não se podia dizer o que a geração mais jovem seria capaz de se tornar. Ele diz que a coisa já anda muito ruim. Pronto, está funcionando muito bem. Paul esfregou as mãos uma na outra e afastou-se do bardo, dizendo, mas escute, ainda não lhe contei como é a minha ideia. É a melhor coisa que você já ouviu, pode crer. Eu vim falar com você porque achei que, sei lá, você havia de entrar nela comigo. Ah, com certeza, Paul, com certeza. Tá bom, você conhece o Sr. Daugherty, da escola? Você sabe que ele é um sujeito gozado, não sabe? Pois bem, ele gosta de mim. Um pouco. Eu sei. Estive na casa dele depois da escola hoje. Você esteve? Claro. Ele diz que eu vou entrar na escola de computadores e quer me animar a coisas assim. Ele diz que o mundo precisa de mais gente que saiba projetar circuitos de computadores avançados e fazer uma programação correta. É? Paul podia perceber parte da vacuidade daquele monossílabo. Disse com impaciência. Programação, menino. Eu já lhe contei mais de 100 vezes. É quando você cria problemas para os computadores gigantescos como o Multivac resolverem. O Sr. Daugherty diz que está ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas que saibam dirigir bem os computadores. Ele diz que qualquer pessoa pode ficar de olho nos controles e verificar as respostas e processar os problemas de rotina. Diz que o truque
é expandir as pesquisas e calcular modos de fazer as perguntas certas, e que isso é bem difícil. Ele prosseguiu. Bom, de qualquer modo, Nick, ele me levou até a casa dele e me mostrou a coleção de computadores antigos. É uma espécie de passatempo dele colecionar esses computadores muito antigos. Tinha computadores tão pequenos que era preciso apertar com a mão, com botõezinhos assim em cima. E tinha um pedaço de madeira que chamava de régua de calcular, com um pedacinho lá dentro que corria para lá e para cá. E alguns fios com bolas. Tinha até um pedaço de papel com uma espécie de coisa que chamava a tabela de multiplicação. Nicolo, que só se interessava moderadamente pelo assunto, perguntou: uma tabela de papel? Não, não era uma tabela de verdade, era uma coisa diferente. Era para ajudar as pessoas a computar. O Dr. Daugert quis explicar, mas ele não estava com muito tempo. E era um pouco complicado. E por que as pessoas não usavam o computador? Isso foi antes de terem computadores, bradou Paul. Antes? Claro. Você acha que as pessoas sempre tiveram computadores? Você nunca ouviu falar dos homens das cavernas? Nicolo disse. E como é que eles se arranjavam sem computadores? Eu não sei. O Sr. Daugert disse que eles tinham filhos em qualquer hora e faziam tudo o que lhes dava na cabeça, fosse ou não fosse bom para todos. Nem sabiam se era bom ou não. E os lavradores plantavam coisas com as mãos. E as pessoas tinham que executar o trabalho nas fábricas e dirigir todas as máquinas. Eu não acredito. Pois foi o que ele disse, o Dr. Daugert. Ele disse que... Veja o que ele disse. Que aquilo era uma bagunça desgraçada. E todos sofriam. Seja lá como for, eu quero falar da minha ideia. Você deixa? Tá bom. Muito bem, pode falar. Quem está impedindo? Contrapôs Nicolo ofendido. Pois bem, muito bem. Os computadores manuais, aqueles que têm botões, tinham também uns rabiscos em cada botão. E a régua de calcular tinha rabiscos também. E a tabela de multiplicação era cheia de rabiscos. Eu perguntei o que era aquilo e o Dr. Daugert disse que eram números. O quê? Cada rabisco diferente representava um número diferente. Para um, você fazia uma espécie de marca. Para 2, você fazia outra espécie de marca. Para 3, outra, e assim por diante. E para quê? Para poder computar. Mas para quê? É só dizer para o computador. Puxa vida, gritou Paul. O rosto dele parecia contorcido de raiva. Você não entende as coisas? Aquelas réguas de calcular e outros negócios não falavam. Nesse caso, como? As respostas apareciam em rabiscos. E você tinha de saber o que os rabiscos significavam. O Dr. Daugert diz que naqueles dias todos aprendiam a fazer os rabiscos quando eram crianças e como decifrar aquilo também. Fazer rabiscos era chamado escrever e decodificar os rabiscos, ler. Ele disse que havia uma espécie diferente de rabisco para cada palavra e eles costumavam escrever livros inteiros em rabiscos. Diz que tinha alguns no museu e que eu podia dar uma espiada se quisesse. Diz que se eu for um calculista e programador de verdade, tenho que conhecer a história da computação. E por isso estava me mostrando todas aquelas coisas. Nicolo fechou a cara e disse: Você quer dizer que todos tinham de decifrar os rabiscos para cada palavra e lembrar deles? Isso é verdade ou você está só inventando? É tudo verdade, pode crer. Escute. É assim que se faz um 1. Ele levou o dedo a atravessar o A. Um talho vertical rápido. Assim você faz 2. E assim 3. Aprendi todos os números. Até 9. Nicolo observava aquele dedo que fazia curva, sem entender. E de que adianta isso? Você pode aprender como fazer palavras. Eu perguntei ao Sr. Daugert como se fazia o rabisco para Paul Loeb. Mas ele não sabia. Contou que existem pessoas no museu que sabem. Disse que havia pessoas que tinham aprendido a decodificar os livros inteiros. Contou também que os computadores podem ser projetados para, decodificar livros e costumavam ser usados assim. Mas agora não mais, porque hoje temos livros de verdade, com fitas magnéticas que entram pelo vocalizador e saem falando. Você sabe.
É claro. Por isso, se nós formos ao museu, poderemos aprender como fazer palavras em rabiscos. O que você acha? Eles vão deixar porque eu vou para a escola de computadores. Nicolo estava transfigurado de decepção. A sua ideia é essa? Ora, bolas, Paul. Quem quer fazer isso? Fazer rabiscos estúpidos? Não, você não entendeu. Você não entende, não é? Você é burro. Vai ser um feito de escrever mensagens secretas. O quê? Pois é, mensagens secretas. De que adianta falar quando todo mundo pode entender? Com os rabiscos, você pode mandar mensagens secretas. Pode fazer os rabiscos no papel e ninguém nesse mundo vai saber o que você está dizendo, a não ser que conheça os rabiscos também. E eles não vão conhecer. Pode crer, a menos que a gente ensine. Podemos ter um clube de verdade, com iniciação, regras, uma casa. Uma certa animação começou a se fazer sentido no peito de Nicolo. E que tipo de mensagens secretas? Sei lá, qualquer tipo. Vamos dizer que eu quero convidar você para ir na minha casa e assistir ao meu novo bardo visual. E não quero que nenhum dos outros camaradas apareça. Então eu faço os rabiscos certos no papel e lhe dou. E você olha e sabe o que quer dizer. Ninguém mais fica sabendo. Você pode até mostrar a eles e eles não vão entender nada. Ei, isso é bom! Berrou Nicolo, completamente seduzido pela ideia. Quando vamos aprender a fazer isso? Amanhã, disse Paul. Eu vou pedir ao Sr. Dalgett para explicar no museu que está tudo certo. E você arranja a licença com seu pai e com a sua mãe. Podemos ir logo depois da escola e começar a aprender. É claro, gritou Nicolo. Podemos ser os chefes do clube. Tá bom, eu vou ser o presidente, disse Paul taxativo. Você pode ser o vice. Tá certo. E isso vai ser mais divertido do que o bardo. De repente lembrou-se do bardo e disse, tomado de apreensão repentina. Ei, e que tal o meu velho bardo? Paul voltou-se para olhar. Estava aceitando silenciosamente o livro que se desenrolava devagar. E o som das vocalizações do livro era um murmúrio que mal se ouvia. Ele disse, vou desligar. Trabalhou naquilo enquanto Nicolo observava aflito. Depois de alguns instantes, Paul recolocou o seu livro rebobinado no bolso. Recolocou o painel e o ativou. O bardo disse, uma vez, em uma cidade grande, havia um pobre menino chamado Fair Johnny, cujo único amigo no mundo era um pequeno computador. O computador todas as manhãs dizia ao menino se ia chover naquele dia e resolvia qualquer problema que ele tivesse. Nunca errava. Mas aconteceu que um dia o rei dessa terra, tendo ouvido falar no pequeno computador, resolveu que deveria ficar com ele. Com esse objetivo, chamou o seu grão-vizir e disse: Nicolo desligou o bardo com um movimento rápido de mão. A mesma bobagem de sempre, disse cheio de emoção, mesmo com um computador enfiado aí. Bem, disse Paul. Eles têm tanta coisa na fita que o negócio de computador não aparece muito quando se fazem combinações aleatórias. Seja lá como for, qual a diferença? Você precisa de um modelo novo. Nós nunca poderemos comprar um. Só essa coisa velha e chata. Voltou a dar-lhe um pontapé, acertando-o com mais força dessa feita. O bardo moveu-se para trás, um gemido de rodas dentadas. Você sempre vai poder ver o meu quando eu ganhar, prometeu Paul. Além disso, não se esqueça do nosso clube de rabiscos. Nicolo assentiu. E eu vou lhe dizer uma coisa, prosseguiu Paul. Vamos até lá em casa. Meu pai tem alguns livros sobre os tempos antigos. Podemos escutar e talvez arranjar algumas ideias. Você deixa um recado para os seus pais e talvez possa ficar lá em casa para ceia. Vamos embora? Tá certo, disse Nicolo. E os dois meninos saíram correndo juntos. Nicolo, em seu entusiasmo, correu quase diretamente para o bardo, mas apenas encostou no ponto de sua coxa onde havia feito contato e continuou correndo. O sinal de ativação do bardo brilhou. A colisão de Nicolo fechou um circuito e, embora estivesse sozinho no aposento e não houvesse ninguém para ouvir,
Começou ainda assim a contar uma história, mas não era mais em sua voz costumeira, em um tom mais baixo, que tinha uma dose de rouquidão. Um adulto que ouvisse poderia ter julgado que a voz traduzia alguma paixão, um vestígio bem próximo a um sentimento. E o bardo dizia: Uma vez havia um pequeno computador chamado Bardo, que vivia sozinho com pessoas cruéis. As pessoas cruéis não paravam de zombar do pequeno computador, dizendo-lhe que não valia nada e que era um objeto inútil. Batiam nele e o mantinham sozinho no quarto por meses seguidos. No entanto, o pequeno computador continuou a ter coragem. Sempre fazia o melhor que podia, obedecendo alegremente a todas as ordens. Ainda assim, as pessoas cruéis com que ele vivia continuavam cruéis e sem coração. Mas um dia o pequeno computador ficou sabendo que no mundo existiam muitos computadores de todos os tipos, em grande número. Alguns eram bardos como ele próprio, outros dirigiam fábricas e alguns dirigiam fazendas. Alguns organizavam a população e outros analisavam todos os tipos de dados. Muitos eram de grande poder e sabedoria, muito mais poderosos e sábios do que as pessoas cruéis que eram tão cruéis com o pequeno computador. E o pequeno computador ficou sabendo, então, que os computadores iriam tornar-se cada vez mais sábios, cada vez mais poderosos, até que um dia... Uma válvula devia ter finalmente entrado em colapso nas entranhas idosas e corroídas do bardo, pois enquanto o esperava sozinho no aposento que escurecia, só podia murmurar repetidamente: Um dia... Isaac Asimov, publicado originalmente no livro Nós, Robôs. Olá, meus caros amigos. Quem sabe eu não seja um dos primeiros bardos, pelo menos da era da internet, né? Já que eu sigo também outros antigos que já contavam histórias nos rádios no século passado. Ai, 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 será que eu sou um bardo velho que conta histórias velhas de reis e cavalos e vacas? Que história lírica, né? Tem uma poesia aí por trás, né? E uma ameaça no final, muito interessante. Gostei. O Isaac Asimov, gente, é aquele da Última Pergunta. Vocês já ouviram esse conto? Inclusive eu vou narrar novamente com uma qualidade de voz melhor, tá? Fala da entropia, do final do mundo, do universo, né? Então ele traz finais muito impactantes, e eu gostei bastante desse aqui. Até que um dia... lembrando que essa realidade que ele criou aqui, ludicamente e de uma forma muito genial, de que as crianças no futuro, os jovens no futuro, as pessoas adultas, não vão saber nem escrever, realmente. Hoje, na escola, lembra que a gente aprendia a letra de forma primeiro, que é a letra do jornal, né? Depois aprendia a letra de mão, e você tinha lá a cartilha e toda, né, no processo ali, né? A princípio você aprendia a ler e escrever, e depois, somente depois, você entendia o porquê de ler e escrever, né? Depois eles davam uma contextualização. Hoje, os teóricos acreditam que tudo deve ser feito de uma vez. A contextualização junto com a mecanização, mas que não deve de maneira nenhuma ser mecânico, como eles dizem, né? Porque a apostila, Caminho Suave, a cartilha, eles ensinam de uma maneira mecanizada, a pata nada. Isso não entra na cabeça da criança, que ela não consegue entender o motivo relacionado ao universo que ela já vive, que tem que ser levado em conta. Ótimo.
Eu acredito e eu coloco isso em prática. É claro que vocês têm que usar o universo deles também, a partir da vivência deles. Não tenho porquê eu ficar explicando onde eu dou aula. Eu dou aula na comunidade, tem todo tipo de vulnerabilidade. Não tenho porquê eu ficar explicando como se escreve chafariz, se é com Z, se é com S. Se não tem chafariz na realidade deles, se não existe nenhum chafariz, não tem nenhuma praça lá onde eles possam brincar com coreto, com brinquedos ali, né? Então, você está entendendo que realmente não há o porquê você simplesmente ficar ensinando a palavra pela palavra. No entanto, eles estão deixando de aprender. Então, é muito comum hoje chegar alunos no 4º, 5º ano sem saber ler e escrever, e muitos deles hoje, meninas, meninos, aprendem somente a letra de forma, que é aquela que eles vão usar na internet, né? Os aplicativos, os sites de notícias usam apenas... Então, a letra que a gente aprendeu, nós mais velhos, aquela redondinha, letra cursiva, o chamada letra de mão, está sendo abandonada. Inclusive já tive reclamação de mães que foram lá reclamar daquele professor grandão que fala grosso e que não escreve em letra de forma na lousa para o filhinho dela, né? E aí eu tive que, por um tempo, voltar a escrever com letra de forma e não a minha letra da cartilha que eu aprendi, até pelo menos o menino ali, os meninos, a maioria deles, fazer uma ponte, né, entre a letra de forma e a letra de mão, né? Mas de alguma forma isso já chegou, já é uma realidade. Então, muitas vezes, principalmente no começo do ano, quando eu coloco lá o meu nome, professor Marcelo, língua portuguesa, sejam bem-vindos, se eu colocar com a minha letra de mão, muitos deles, tipo metade da sala, e eu não estou falando 2º ano do ensino fundamental, não, estou falando 7ª série, 8ª série já, entendeu? Meninos que já têm o meu tamanho. Então, gente, se é bom ou ruim para a humanidade isso, uma vez eu li A Máquina do Tempo, né? Quando ele vai muito para o futuro, e a tecnologia se tornou tão presente na vida dos seres humanos que não tinham mais problemas para eles resolverem, não tinham mais conflitos, e então eles foram meio que se conformando ali mesmo com aquela vida que eles tinham. Não precisava subir em árvore nenhuma para brincar, então eles pararam de praticar esses exercícios, tudo, né? Começaram a se tornar menores, bem menores. Isso é uma projeção literária, tá, gente? A gente está falando aqui não é um estudo, é só uma projeção filosófica do Wells aqui. Então, e meio bobos, né? O ser humano começou a se tornar meio abobalhado, porque realmente ele não precisava mais se preocupar com muitos problemas, e quando o cérebro ele não é estimulado nesse sentido, meio que vai... Bom, vocês entenderam aí. Um grande exemplo é que Isaac Asimov, já na década de 50, 60, já conseguia enxergar esse tipo de... E até o Wells antes, né, com A Máquina do Tempo, já conseguia chegar nesse denominador de que realmente o ser humano iria se tornar meio... Sei lá, né? Não quero fazer uma crítica aqui também ao futuro, já que é meio inútil esse tipo de crítica, é meio estéril essa coisa. Antigamente era bom que o professor entrava, os alunos ficavam de pé e eles ficavam lá treinando tabuada o fim de semana inteiro, até o dedo começar a sangrar o dedo ali, de tanto fazer tabuada no caderno. Bom, eu fazia isso. A professora chegava na sexta-feira e falava assim: pessoal, no caderno, tabuada do 1 ao 10, cada um 15 vezes. Então você ia lá, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 15 vezes no caderno. E a gente odiava. E realmente era muito triste a gente passar o fim de semana inteiro fazendo lição. E é claro que a nossa mãe sentava ali do lado e falava: não, você vai fazer. Bom, hoje eu sei tabuada, minimamente eu sei, né? E os alunos, outro dia eu conversando com eles na sala de aula, né? E eles mesmos, mas
Antigamente a molecada era meio burra, né, professor? Agora com a internet a gente é mais inteligente, né? Eu falei, é claro que é. Quanto é 7 vezes 8? Um moleque de 15 anos. Ah, professor, mas aí também, né, pô, 7 vezes 8 você vai perguntar? É bem difícil, né? Eu falei, alguém aqui na sala... Oitavo ano, hein, gente? Alguém aqui na sala sabe quanto é 7 vezes 8? Não. Aí um lá no fundo, é 56, professor. Oh, beleza, hein, legal. Então, na minha época, todos nós sabíamos o que é 7 vezes 8. Só que tinha coisa na minha época que a gente não sabia. E que hoje vocês, coisas importantes que vocês trabalham. Hoje vocês trabalham muito mais o respeito ao próximo. Por exemplo, a gente está num mês muito importante aqui trabalhando o agosto indígena, a cultura indígena. Já tivemos um festival aqui, porque lá onde eu dou aula tem bastante aluno imigrante, e eles contribuem muito com suas culturas. Então, tudo isso na minha época a gente era bem ignorante, a gente não sabia lidar muito com o diferente, né? E hoje vocês são muito evoluídos nesse sentido, né? Antigamente, na minha época, se o moleque pintasse o cabelo de azul e fosse para a escola, ele tomava uma surra dos valentões. Fala assim, pô, meu, você é retardado? Por que você está com o cabelo... Né? Se um menino fosse com tênis de cada um, igual hoje é comum, a gente anda na Paulista, as pessoas se vestem do jeito que querem, né? E você concordando com isso ou não, você não vai lá dar uma paulada na cabeça da pessoa no metrô por causa disso. Então, realmente, o mundo ele evoluiu muito, abriu muito espaço para discutir coisas muito importantes, filosóficas, sobre o respeito ao próximo, sobre a importância da gente estudar as doenças da nossa mente, como a depressão, a profunda tristeza que alguns sentem e sentiam naquela época e não era diagnosticado, né? Só que a gente não sabe quanto é 7 vezes 8, né? Também não dá para saber tudo, não é? Ó, eu gostei dessa discussão com vocês, eu gostaria que vocês abrilhantassem e continuassem essa história aqui, comentando o que você achou aí do Dr. Daugert e do Paul e do Nick. Até a próxima. Foi bom ficar com vocês esse tempo, gostei.